Oi, e aí amiga, tudo bom com vocês? Vim trazer pra vocês com base nas minhas opiniões. Já vou deixar muito claro, esse vídeo é com base nas minhas opiniões, então não se ofenda se por acaso a sua opinião divergir da minha, tá tudo certo. Mas eu vim trazer pra vocês um vídeo sobre os livros assim que são hype, são ou já foram um hype, que talvez não vale muito seu dinheiro não. Talvez eu li esses livros pra te contar que talvez, se você ainda não leu, talvez valha a pena você juntar um dinheirinho e comprar um negocinho melhor, tá bom? Comenta aqui embaixo se você discordar de mim e comenta aqui embaixo se você concordar comigo, se você já leu esses livros e pensa a mesma coisa, me conta aqui embaixo, eu vou adorar saber, pra gente ficar junto, pra gente ficar mais migas ainda. Mas sem muito enrola, vamos lá. O primeiro livro que eu quero citar, ele não é surpresa pra ninguém que já me segue há mais tempo. Sim, Quarta Asa. Eu acho que eu vou ter uma briga eterna com esse livro, porque, sendo muito honesta, sabe aquele negócio que te promete mundos e fundos, e aí você pula de cabeça, assim, aí você bate com a cara na pedra? Fui eu lendo Quarta Asa pela primeira vez, obviamente, nem li a segunda, acho que eu nem vou ler. Achei que ia receber um negoção e o que eu recebi foi muita chatice. Pois é. Pra você que não conhece a história, eu acho um pouco difícil, mas pra você que não conhece, eu vou resumir um pouquinho pra vocês, pra te ambientar e você ficar sabendo do que se trata isso aqui que eu tô falando. E eu fiz a sua, nossa colinha Bright, e eu vou ler pra você um pouquinho, um pedacinho do resumo que eu fiz sobre a história, só pra eu não me estender demais, porque você tá ligado que é o que mais ou menos sempre acontece por aqui, não é mesmo? Pois é. O livro tem como protagonista Violet Sorrengail, uma jovem que é forçada a entrar na escola de elite para Cavaleiro de Dragões em Navarre, apesar de sua fragilidade física. O livro é uma romantasia que te vende um Enemies to Lovers. Ah, esse aqui já é eu, tá, amor? Ele te vende um Enemies to Lovers que dura 5 minutos, amiga. 5 minutos. Jéssica, você não tá exagerando, não? 5 minutos? Não, não tô exagerando. Quando eu digo 5 minutos, eu tô querendo dizer que, tipo assim, se a gente for considerar o motivo para eles serem inimigos, é muito estranho que eles deixem de ser inimigos e passem a ser possíveis lovers lá no 3º pro 4º capítulo. E é exatamente isso que você recebe, pelo menos diante da minha opinião. Você tem no primeiro capítulo ali a apresentação da problemática entre Violet e Xaden, o tão amado Xaden. E aí, do nada, lá pro segundo, terceiro... Não, pro 3º e pro 4º capítulo, eles já estão se paquerando, já estão se querendo. E você fica assim, eu perdi alguma coisa? Eu acho que, em primeiro lugar, essa coisa aí de Enemies to Lovers, eu nem venderia esse livro com essa trope, com a finalidade de promover essa trope, porque se você realmente gosta de Enemies to Lovers, aquele Enemies to Lovers, que é um colocando a cara no pescoço do outro ali e ameaça isso aqui lá, e aí um monte de tramóia, e aí um super desenvolvimento até eles deixarem de ser inimigos e passarem a ser possíveis. Se você gosta desse tipo de desenvolvimento, esse livro não vai te servir isso. E é isso. Mas eu posso dizer com segurança que o que eu menos gostei desse livro foi a protagonista. Ela é uma coisa... Gente, a Violet, ela é uma coisa. Ela é uma pessoa que eu nunca vou entender como que tanta gente ama, sendo que ela é insuportável. Pra mim, ela é muito insuportável. Ela é reclamona, ela é palavruda demais, grosseirissíssima. Sobre ser palavruda, que eu disse, é de fato, tipo, cara, a impressão que você tem é que ela fala 3 palavrões por página. É cansativo. Você tem até a impressão de que a autora colocou tantos palavrões ali pra deixar o livro mais cool, mais... oh meu Deus, como sou jovem, como sou louquinha, que não sei o que. E na verdade, fica muito cansativo, muito enjoativo. Eu não gostei. Eu achei um verdadeiro porre. E a personalidade da Violet tem muito disso. Porque é realmente isso. A personalidade da Violet é ela ficar repetindo o tempo todo que ela é pequenininha, que ela é baixinha, que ela é frágilzinha, como o osso dela é frágil, que lá. E é mesmo, isso aí a gente precisa falar. Paralelo a ela meio que se vender como uma fodona, sabe? Tipo, o tempo todo. O lance é justamente esse. Ela sofre de tudo isso e, ao mesmo ponto, ela é a fodona. Ela é a mais a maioral e ninguém pode com ela. E, oh meu Deus,
Deus, ela é Violet Sorrengail, dá licença pra ela passar. Ela é muito chata com isso de se fazer de fodona, de meio que sugerir que ela é a fodona. Inclusive, eu acho que não é esse termo que ela usa, mas tem um momento da história onde eu circulei, eu falei assim, eu vou arrancar meus olhos, que ela meio que fala que ela é a fodona, que tipo, não é nesse termo, mas é como se fosse. Se eu achar, eu coloco na edição, mas eu acho meio complicado. Enfim, gente, quanto menos tempo da minha vida e energia eu dedicar pra esse livro, eu acho que é melhor. Então, próximo tópico. E nesse ponto de ela se vender muito como a fodona, sabe? Do livro te vender Violet Sorrengail como a a maioral de todas. Você fica naquela coisa, tipo assim, tá, beleza. Tipo, oh meu Deus, ela é muito inteligente. E ela é muito absurda. A força dela é a inteligência dela, porque ela é muito inteligente. Gente, ela é irracionalmente chata, briga com tudo, reclama de tudo, xinga todo mundo e precisa da ajuda de todo mundo, inclusive pra montar no próprio dragão. Inclusive xinga o próprio dragão o tempo todo. Ela é muito chata. Ela é meu top 3 protagonistas mais insuportáveis do mundo. A Violet, com certeza, ela tá no meu top 3. Esse lance de você entrar no livro esperando um super desenvolvimento de enemies to lovers, assim, passa a ser muito chato. Você começa a perder a paciência. Não por eles, tipo assim, passarem a ter interesse um pelo outro muito cedo. Não. Na verdade, você começa a perder a paciência, pelo menos foi assim pra mim. O livro não te ajuda a ser convencido que eles estão deixando de se odiar para se apaixonar. Pelo menos é isso que eu senti. Eu senti que eles estavam deixando de se odiar porque tinha uma baita tensão sexual entre os dois. E aí era isso. Era o tempo todo comentáriozinhos a respeito do corpo do outro, no caso da Violet, sobre o Xaden, tipo, um cara que ela detesta, mas aí, ó meu Deus, como ela quer fazer as coisas com ele, porque ele é incrível, ele é o cara mais mamãe do mundo, sei lá. E aí você fica tipo assim, amiga, entendeu? E eu não gosto muito disso em livro, eu já falei aqui outras vezes no canal que eu não sou uma pessoa que tem problema com hot, mas eu acho que excesso, todo excesso pra mim me deixa desmotivada a continuar a leitura. Sei lá como que eu consegui terminar esse livro, sendo esse livro muito excessivo em vários aspectos. Nesse aspecto de ser um livro que fala muito palavrão o tempo todo, de ser um livro que o tempo todo essa tensão sexual entre os dois, tipo assim, isso tem muito espaço dentro do livro, de forma que começa a ficar cansativo, e aí você anda com a história, mas meio que fica girando em torno disso, você fica, é isso. Tem falas muito problemáticas dentro desse livro, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre, é por isso que eu não gostei de Quarta Asa, e esse vídeo tá muito completo. Se você não assistiu esse vídeo, assista ele, se você tem interesse a mais nesse assunto. Esse vídeo tá muito completo e nele eu vou falar exatamente por que eu não gostei desse livro, e eu menciono isso mais abertamente aqui. Eu não vou dar muito espaço pra isso, porque eu não quero entrar nesse mérito de novo, mas sim, eu acho que esse livro, ele tem falas muito problemáticas, e o problema maior é, tipo, diante da fala que tem nesse livro, uma fala específica, várias, mas mencionando uma específica, e inclusive no meu vídeo de Porque Eu Não Gostei de Quarta Asa eu vou falar dessa fala, uma fala da Violet que, tipo, cara, a gente tá dentro da cabeça dela, o livro é narrado pela perspectiva dela, então ela não fala, ela meio que pensa, só que tipo, fica por isso mesmo, é uma fala interna dela. E o que mais me assusta, por incrível que pareça, não é nem a fala tá lá, é eu não ver ninguém falando nada sobre isso. Eu sei lá, cara, é como se estivessem normalizando, sabe, os absurdos que saem da boca dela. E a objetificação do corpo pra ela é como se fosse um objeto. Ela fala do corpo dos Xaden, ela fala do corpo dos caras o tempo inteiro. E aí eu fico pensando, cara, isso é nojento quando é um homem falando de uma mulher, e também é nojento quando é de uma mulher falando de um homem, porque ninguém entende isso. E eu sei lá por quê. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Se você já pensa isso, se você tem canal no YouTube também, se você já falou, desculpa, eu não vi ninguém falando sobre isso, nem no YouTube nem no Instagram. Por isso que eu tô falando abertamente. Mas se você pontuou isso, falou sobre isso e acha isso um crime hediondo, é nóis feroz. Mas é uma fala da Violet que ela fala a respeito de um cara que não é nem o Xaden, que é do Liam, amigo dela. E você fica assim... Nossa, Jéssica, então quer dizer que se a fala fosse direcionada ao Xaden, que é o interesse romântico dela, estaria tudo bem? Não. É isso, eu acho que rola uma passada de pano pra coisas que ela pensa e fala, uns absurdos que ela pensa e fala só porque ela é protagonista e só porque ela é mulher. E eu fico assim,
hipocrisia, amiga, beleza. Mas fechando com chave de ouro, o tema Quarta Asa, uma coisa que só todo mundo já fala e é uma verdade insuportável. Que cópia descarada esse livro é de vários outros, meu Deus. Chega a ser vergonhoso se você já leu a Cotar, se você já leu, sei lá, Rainha Vermelha, se você já... Mano, Trono Divino. É um livro que ele não disfarça a tentativa de cópia que ele de vários outros, sabe? Ele tenta muito copiar personagens, ele tenta muito copiar um relacionamento ali de dois personagens, ele tenta muito falas, gente, plots, ele copia tudo. Esse livro copia tudo de vários livros. Eu fico chocada que alguém tenha lançado esse livro e todo mundo amou, muita gente achou o máximo, que lá, sendo que já leu as outras obras e sabe que aquilo é cópia. Tipo assim, como que você leu? Como que você pega na sua mão? Como é que você paga mais de R$90 num livro que, cara, ele é literalmente uma cópia de vários outros e você acha normal e bate palma e promove esse? Eu nunca vou entender. Por essas e outras, eu acho Quarta Asa muito ruim. Eu não gosto desse livro. Eu comprei o primeiro e o segundo junto na época. Achei o primeiro horrível e sei lá se eu vou ler o segundo, eu acho que não. Se eu achar quem compra, eu vendo na hora, porque eu achei muito ruim. Muito. Aqui já é um momento que pode ser que eu esteja mexendo num vespeiro. Sim e não. Na verdade, esse hype que eu estou falando aqui, ele não é um hype recente, ele já é um hype mais antigo. E que é um livro, uma saga, na verdade, muito quilométrica e gigante, que fez muito sucesso e faz muito sucesso ainda, que eu comecei a ler com uma expectativa lá no Monte Everest e eu falei assim... Ai, amiga, não. Não. Que é de Sangue e Cinzas. O que, Jéssica? Você é falsa. Porque há uns dias atrás, aliás, há uns meses atrás, se eu não me engano, em julho, você postou um vídeo falando o tanto que você amou o primeiro e o segundo livro. Na verdade, vamos ser mais sinceros aqui, o vídeo não era nem falando que você amou o primeiro e o segundo, falando que você gostou do primeiro e amou o segundo. É verdade, gente, eu não vou mentir, tá? Não tô aqui pra mentir, pra pagar de... Oh meu Deus, como sou polêmica. Não, mas eu preciso ser franca, eu preciso ser sincera. Olha, o primeiro livro, ele foi razoável, ele foi mediano pra mim, assim, ele foi 3 estrelas pra mim. Quase dei 2 estrelas pro primeiro livro. Não porque eu achei horrível, mas porque eu achei que era um livro que tinha potencial. Mas eu não gostei de algumas coisas dentro dele. Pra variar, protagonista, né, a Poppy é uma das... literalmente, a Poppy também tá no meu top 3 piores protagonistas do mundo, porque eu acho ela insuportável, eu acho ela muito chata. Eu não sei se ela é pior do que a Violet, não. Eu não sei se ela é pior. Pra mim, as duas são irmãs gêmeas, eu não sei diferenciar quem que é quem. Mas mesmo a Poppy sendo meio chata, se você for concordar comigo nisso, se você já leu e concorda comigo, ainda assim o livro não te deixa de ficar interessado, assim, no desenvolvimento geral, na história da Poppy, né? Por ela ser... Aliás, nossa, gente, aliás, eu tô falando de Sangue e Cinzas aqui, já comecei a falar porque eu não gostei de Sangue e Cinzas, mas nem li pra vocês o resumo da Poppy, coitada da obra. Então, o resumo é esse aqui. De Sangue e Cinzas é uma fantasia que tem a Poppy como protagonista. Ela é uma jovem donzela destinada a ser sacrificada aos deuses e tem sua vida solitária e controlada virada de cabeça pra baixo por Rock Flynn, um guardião misterioso por quem ela acaba se apaixonando. Como eu falei nesse vídeo e em outros vídeos, eu não gosto muito da Poppy. Na verdade, no primeiro livro eu falei assim, eu não gosto muito da Poppy. Hoje em dia, que eu já li o terceiro e vou falar melhor dele, eu posso dizer que eu detesto a Poppy. Eu acho ela uma protagonista muito chata. Não necessariamente pela protagonista em si, também, mas pela ideia que o livro fica te vendendo dela. É uma ideia que não existe, é uma ideia falsa, eu acho. Porque o livro vai te vender que ela é muito forte, que ela é muito rainha de tudo, que ela é muito, não sei o que lá, mesmo lance da Violet. Por isso que eu falo que as duas parecem gêmeas. Quase que da mesma placenta. E ela é uma personagem que, cara, eu acho ela irracional. Eu acho ela mais do que irracional. Ela comete tanta gafe, ela faz tanta dentro da história. E a história, o livro, os personagens passam tanto pano pra ela que você fica assim, ai gente, tá forçado, para, sério. É muito chato, sabe? Ela, no primeiro livro, você até passa um pano pra ela e pro Rock Flynn até certo ponto, pelo menos pra mim foi assim. Gostei muito do Rock Flynn, o interesse romântico dela como personagem, até certo ponto no primeiro livro. Mano, no segundo livro eu amei a dinâmica desses dois, eu achei infinitamente melhor, eu amei, achei tudo. Só que a partir do segundo livro, e que inclusive o segundo livro eu dei 5 estrelas, eu só não dei 5 estrelas favoritadas porque eu achei que é um livro que continua com os mesmos errinhos do primeiro.
que é muita conotação sexual e aí volta pra aquela coisa de exageros. Eu achei um pouquinho, mas ainda assim é um livro 5 estrelas pra mim, o segundo, Um Reino de Carne e Fogo. E aí a gente chega no terceiro. Por Onde Começar, Jesus e Espírito Santo. O terceiro é muito ruim. O terceiro é por causa do terceiro livro que eu coloquei essa saga aqui nesse vídeo. É no terceiro livro que você entende o que a Jennifer Armentrout tá tentando fazer, a autora. Você fica assim, ah, agora eu entendi. Cara, se você pegar todos esses livros e colocar na sua frente, você vai ver que eles são quase iguais de tamanho. É um pouquinho a diferença, mas todos são imensos, calhamaços gigantes de mais 700 páginas. Talvez o primeiro não, mas do segundo em diante, mais 700 páginas. E você fica assim, entendi. Eu acho que eu tô entendendo o que você tá querendo fazer. Quando você lê o terceiro, tá? Antes disso não, mas quando você pega o terceiro pra ler, quando você reflete sobre o tamanho deles e sobre o que a história tá te entregando, no terceiro livro, você fica assim... Cara, os livros então da Jennifer Armentrout, os livros dessa saga, parece que eles vão obedecer a seguinte norma: 10% deles é a história, é o desenvolvimento da história. 30% deles é encheção de linguiça. Não posso falar que não é. Se você falar que é, que você falar que eu tô mentindo, é sua opinião. Mas, pra mim, 10% é história, 30% é encheção de linguiça. Agora, 60% do livro é hot. Ô, gente, você fica se perguntando se esse livro é um livro de fantasia ou se é um livro de hot. Juro. Mas é tanta repetição de piadinhas chata, vergonha alheia, e é tanta repetição de hot, dos mesmos termos de hot, das mesmas cenas de hot. Chega um ponto que você começa a pular. Eu comecei a pular. Eu sei lá quantos hot desse livro eu pulei, que eu falei assim, ai, que saco, de novo. Peraí, deixa eu pensar. Será que estou no cio? Os protagonistas são muito chatos, irracionais demais, cometem um monte de coisa errada, não dá nada pra eles. Muito pelo contrário, o livro continua te vendendo que eles são absurdamente fodas e perfeitos, e nossa, como somos justos, incríveis, e reis e rainhas, e lá. Quando o livro fica te vendendo isso, eu fiquei um pouco indignada, porque eu não conseguia ver desenvolvimento de casal, eu não conseguia ver desenvolvimento de o quão foda o livro tava vendendo pra mim que eles eram. Eu só conseguia ver que tudo que eles faziam, ou deixavam de fazer, gira em torno da tara que eles têm um pelo outro. Pop e o Castiel. Você fica assim, ai, cara, tipo, eu não conseguia enxergar que o que eles faziam ali, sabe, a encheção de saco, a chatice deles ali, era porque eles se amavam. E as decisões boas e ruins que eles tomavam ali, eles faziam porque eles se amavam. Não parece. Pra mim não pareceu. Pra mim pareceu que tudo que eles faziam, toda a inconsequência deles, tudo era porque um tentara no outro. E aí é isso. Gente, eu demorei um mês pra ler esse livro. Um mês. De muito sofrimento. O sangue. Você quer morrer. Chega num ponto da história que você fala assim, acaba, pelo amor de Deus. Não dá. Esse livro foi o único livro até agora do mundo que ultrapassou Quarta Asa pra mim. No sentido de ser horrível. Ele foi o único. Nunca li. Eu nunca li um livro pior que esse. Esse foi o pior livro que eu já li na minha vida inteira, na minha vida toda. Não deu. Se você gosta muito da saga, eu sei que tem muita gente que ama essa saga, tudo bem? Se você ama muito essa saga, amiga, desculpa de coração, mas a minha experiência foi muito ruim e eu não gostei nem um pouco. Se o seu gosto literário bate com o meu, mais ou menos, talvez é bom já te deixar avisado. Agora, saindo um pouco da fantasia, vamos pra romance. E se a gente falar de romance, vamos falar da Hipótese do Amor? Meu Deus do céu! O que eu vou falar da Hipótese do Amor? O resumo, né? Lógico. O livro conta a história de Olive Smith, uma aluna do doutorado que, para convencer sua amiga de que seguiu em frente após um término, finge um namoro com o assustador e renomado professor Adam Corsen. O namoro de mentira entre os dois cientistas de Stanford, porém, acaba se transformando em algo real à medida que as teorias de Olive sobre o amor são testadas e ele se apaixona. Eu não tenho nada contra livro clichê, tá? Preciso falar. Eu não tenho nada contra livro clichê. Inclusive, se eu, como uma pessoa que até gosta de livro clichê, de romancezinho clichê, cara, eu li esse livro ano passado, outubro do ano passado. E esse ano de 2025, eu li Teto para Dois, da Beth O'Leary. Acho que é assim que fala o nome dela, não sei.
Cara, eu tive que escrever no meu diário de leitura, tipo, tá vendo, Ellie Hazelwood? É mais ou menos assim que se faz. Gente, a hipótese do amor reúne tanta vergonha alheia em tão poucas páginas que você começa a ficar assustado. Eu realmente me perguntei, cara, esse livro... Não. Será que esse livro não foi escrito por uma adolescente de 13 anos? Porque não dá. Parece uma fanfic ruim. Eu tenho certeza absoluta. Existem fanfics do Wattpad escritos por pessoas de 16 anos que são melhores do que... Eu achei esse livro muito ruim. Se você viu o vídeo de todos os livros lidos no mês de outubro do ano passado, você vai ver que eu dei 3 estrelas pra esse livro, quase não 2. Então você vai ficar assim, Jess, você tá falando que os livros são horríveis, mas tá dando, sei lá, 3 estrelas pra ele. Gente, é porque é um livro que tinha potencial e foi engraçadinho até certo ponto. Mas ele acabou reunindo coisas que eu definitivamente não gosto em livros. Que é justamente isso, essa coisa de colocar muita vergonha alheia pro livro ficar engraçado, e aí ele deixa de ficar, na minha opinião, ele deixa de ficar engraçado e começa a ficar maçante. E você começa a sentir dor física de tanta vergonha alheia que ele tem. Ele tem personagens que... Aliás, o único personagem que eu acho que é um personagem interessante nesse livro é o Adam. Eu acho ele legal demais. Agora, a Anne, que é a melhor amiga da Olive, e a própria Olive, isso eu tô falando tipo assim... do clube dos mocinhos, sabe? Do clube da galerinha que é do bem dentro do livro. Essas duas são as mais insuportáveis. Tipo, a Anne mais do que a Olive. É realmente um saco. Ela é muito chata. Toda a chatice, toda a vergonha alheia. Toda não, a maioria das vergonhas alheias que tem dentro desse livro é por causa da Anne. É ela que causa. E eu já vi várias pessoas falando que, tipo assim, ela é muito divertida, ela é muito legal. Gente, ela é um saco. Eu não gosto nem um pouco, eu acho que já tá muito claro aqui nesse vídeo. E eu sei lá por que esse livro tem tanto hype, gente. Eu não consigo entender. Tipo assim, se você for pegar a idade dos personagens, a Olive tem 28 anos, do doutorado, e o Adam, ele tem 34. Você não fala, você não sente que eles têm essa idade. É 28 e 30. Você não sente. Você sente que são... adolescentes de 15 anos que acabaram de entrar pro ensino médio, porque os dilemas, sabe, as conversinhas, ideia e tal, e tipo assim, por ser uma temática de 2 adultos na universidade, pô, Stanford, nossa, meu Deus, como ele é um professor muito sério e temido, e sei que lá, e ela é, nossa, uma pesquisadora, sei que lá, eles são cientistas, pelo amor de gente, você não sente essa seriedade, você não sente que são adultos. É isso, você sente que são 2 adolescentes de 15 anos, acabaram de entrar pro ensino médio agora e estão com os... sei lá, eles estão na puberdade. Pelo menos pra mim pareceu. Pode ser que esse não seja exatamente um problema de a hipótese do amor. Eu acredito, inclusive, diante de tantos relatos, que é um problema da escrita da Ellie Hazelwood. Parece que ela é assim. E tá tudo bem. É a escrita dela, gente. Eu não sou obrigada a ler as coisas dela. Se você gosta muito aí na sua casa, tem certeza que tá pensando, gente, só não lê. Larga o livro. Eu não compactuo com essa ideia, não, amiga. De, ai, tá ruim, larga. Eu não compactuo com isso, não. Senão você vai largar todos os livros e você não vai dar chance pra livro nenhum. Se você realmente for sustentar essa ideia, é muito fácil de você não se apegar em livro nenhum e não dar chance pra livro nenhum. Porque quantos livros, quantas sagas a gente inicia achando uma bosta e aí no desenrolar da história fica muito legal? Quantas vezes isso já aconteceu com a gente? Então, eu não compactuo com essa ideia de tá ruim, larga, não. Eu prefiro dar chance pro livro pra ele se provar se ele é bom ou se ele é bosta. Eu realmente sou do clube de quer falar mal de uma coisa? Aliás, não é quer falar mal de uma coisa, mas para falar mal de uma coisa, cara, conheça a coisa. Sabe? Conheça ela. Para de falar pelos cotovelos, ou então seguir modinha de como é que outras pessoas estão falando de uma coisa. Virou modinha falar mal de Colin Hoover, de repente virou modinha falar mal de Ellie Hazelwood, e aí virou modinha falar mal de livro tal e livro tal. Não, cara, leia o livro você, sabe? Tenha a sua opinião sobre a escrita de determinada pessoa. E aí depois você dá suas considerações. Não fica repetindo, sabe? Igual papagaio o discurso dos outros. Eu penso um pouco isso. Então é por isso que, se você tá pensando aí na sua casa, gente, você tá achando o livro tão chato, larga. Não, eu não penso assim. Mas eu respeito sua opinião. Se você acha que tá ruim, larga. Tudo bem. Gente, eu acho que vocês já perceberam, mas tá fazendo muito barulho na rua. Tem só 4 carros fazendo bagunça aqui na porta da minha casa, mas se eu não gravar esse vídeo hoje, eu não sei que dia que eu vou gravar ele. A moto zoando meu vídeo. Tá, esse último livro que eu vou falar aqui, ele vai ser mais polêmico que os outros,
Não sei, não, mito, ele não vai ser mais polêmico que os outros. Na verdade, eu quero falar sobre ele tá aqui nessa lista, mas por causa de uma cláusula muito específica. Eu não quero demonizar esse livro de jeito nenhum, porque já tem vídeo sobre ele aqui no canal, livro 1, livro 2, e eu vou falar, sim, que eu gostei até não tanto do primeiro livro, mas gostei do segundo livro. Eu vou me ater aqui só ao primeiro, a temática principal da trilogia, que é Maxton Hall. Vamos pro resumo? Então bora! O livro conta a história de Ruby Bell, uma estudante bolsista que tenta passar despercebida em um colégio de elite, e James Buford, o popular rico herdeiro que cruza o seu caminho. Ruby acidentalmente descobre um segredo da irmã de James, o que o força a tentar impedi-la de pôr a boca no trombone. A aproximação forçada entre eles pode despertar sentimentos inesperados, enquanto lidam com as diferenças de seus mundos e os desafios que surgem, com a pressão familiar e o passado de ambos. Eu não consegui me familiarizar muito com a protagonista, com a Ruby Bell, isso não é surpresa pra ninguém, mas tenho coisas a dizer. Não era um ódio, eu não odiei a Ruby. Não, eu achei ela interessante em vários momentos, já outros bem pick me girl, muito aquele estereótipo da garota diferentona, não sei o que, sabe, que é muito diferente das outras garotas e tal. Aí, gente, em muitos casos, até pela premissa desse resumo que eu dei pra vocês aqui e tal, e na sinopse, vocês veem que, não sei, vai um pouco por esse lado, vai um pouco pra esse lado, e a Ruby, ela, em vários momentos, eu achei ela bem pick me, mas é alguns momentos, não é o tempo todo, então eu consegui gostar dela pouco em alguns momentos. Falando mais abertamente do primeiro livro, que é a questão aqui, eu gostei dele, ele foi um livro legalzinho, até a metade dele mais pro final. O final dele é que me deu um certo problema, mas o ponto principal para esse livro, ele está nesse vídeo aqui, é o que aconteceu de fato no final do primeiro livro, mais a intenção da autora ali para a continuação da trilogia, mas não só isso. É o que isso gerou na galera. Sendo mais crua aqui, como é que tá normal, muito normal, normalizar e romantizar uma certa canalice de um personagem, de um interesse romântico contra a protagonista só porque o cara é muito gato. Aliás, só porque o cara é muito gato e pediu desculpa com carinho de cachorro que é o caminhão de mudança. Você fica assim, mano, o cara trai, o cara é um babaca, tá? Mais de uma vez com a pessoa, com a protagonista. O cara trai e tem pessoas, vejo muitas pessoas, muitos influenciadores normalizando isso, romantizando isso e falando com orgulho que tá ali pra passar pano pra ele, pro James, e ponto. Mesmo diante de tudo que ele fez no primeiro livro. Então, eu acho o seguinte, se a intenção da autora é fazer a personagem principal passar por cima daquilo, sabe? Fazer ali aquela coisa de redenção, fazer o personagem passar por um esquema de redenção, que legal. Então, que ela trabalhe isso, que ela desenvolva isso, que foi o que ela fez no livro 2, ficou perfeito. O que me incomodou foi a forma como parece que virou um movimento, virou um super movimento passar pano pra traição, como se traição não fosse traição. E muitas pessoas não é nem passar pano, muitas pessoas nem consideram que o que ele fez foi traição. E foi, gente. Não tô falando só de ficar com outra pessoa enquanto você tem um relacionamento sério, não. Não é só isso. Diante do contexto, sabe? O que de fato tava acontecendo, o que de fato aconteceu um dia antes da merda que ele fez contra a Ruby. Ah, mas eu tô total tirando de fora a tragédia que aconteceu com a família dele, tá? Tô tirando total de fora porque a Ruby tinha nada a ver com isso. E eu acho que você usar de uma tragédia que aconteceu na vida dele, da família dele, pra justificar uma traição contra uma pessoa que não teve nada a ver com aquilo, cara, você tá usando isso como justificativa. Seu senso crítico pra mim é zero. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então, eu acho que essa normalização de, sabe, de mau caratismo do cara, da parte do cara, só porque o cara é muito dos gatos, você fica assim, ai gente, por favor, sério, só para. Porque o público tá entorpecido. Ele tá entorpecido. Parece que eles estão vendo a situação como se ela não fosse séria a ponto da personagem precisar falar assim, da protagonista virar e falar assim, eu preciso disso não, sai fora. Mesmo que lá na frente a autora vai desenvolver a história e fazer um perdoar o outro e aí eles vão viver felizes para sempre e tal. Tá, mas cadê o reconhecimento de que foi
errado o que ele fez com ela. Não tô vendo isso pela parte do público, sabe? O público, ah, meu Deus, vai sair tal temporada da série, última temporada da série, porque esse livro ele tem uma série. Já tô aqui com meu pano prontíssimo pra passar pro James. Sério? Então, se ele fosse um Jurandir, ele teria o mesmo direito? Ele teria a mesma regalia pra você se ele fosse um Jurandir horroroso? Sério, é só porque o cara é bonitinho, cara de modelo e... Ai, gente, para, que tá muito feio, muito feio. Eu acho que o pior é ver mulher romantizando isso, sabe? Porque se um cara falar que, ai, tem que perdoar e tal, se um cara leu e falar que tem que perdoar, olha, ele nem tem lugar de fala. Mas ver mulher romantizando isso e falando, ah, estou aqui pra passar pano pra ele porque, tadinho, ah, não. Porque é chato o livro te vender uma protagonista muito inteligente, muito rainha de si, dona da bagaça toda, e aí, do nada, ela vira reabilitação do cara. Ela vira reabilitação do interesse romântico. Caótico, surtado, e ela ainda fica encarregada, ela vira responsável pela melhora dele como ser humano nessa terra, como homem, sabe? Tipo, ela meio que fica responsável por fazer o cara virar homem, coisa que a mãe dele não conseguiu fazer em 18 anos. É a pobre coitada da namorada que fica com essa incumbência e o público todo batendo palma, falando, ai, que lindo, tô passando pano pra ele. Não, gente, não concordo. É isso, vou ficar aqui repetindo até o final da noite, não concordo. Novamente, eu gostei mais do livro 2. Eu gostei dele, eu acho que eu dei 4 estrelas pro livro 2. Achei, inclusive, muito interessante que ele, James Buford, dentro do livro, assume o erro que ele fez. E o público não tá assumindo. O público fala que nem traição aquilo foi. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas opiniões, gostado dos vídeos de forma geral, mesmo que você não tenha gostado das minhas opiniões. Mas é isso, são coisas que eu acho que são válidas de trazer, sabe? Principalmente esse último tópico, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Não é só opinião sobre um livrinho, é senso crítico. E eu acho interessante se pensar, principalmente se você é mulher, seja você garota, menina ou mulher mais madura. Eu acho que é interessante se pensar e se discutir, mesmo que dentro da sua própria cabecinha mesmo. Eu acho legal. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, me siga no Instagram se você ainda não me segue no Instagram. E manda esse vídeo pra todos os seus amiguinhos que gostam de conteúdo literário. Depois eu volto, trago mais videozinhos muito interessantes pra vocês. Então, meu Deus, tô puxando meu cabelo. Um beijo no coração de todos vocês e tchau, tchau! Uhul!